Bom dia a todos os seguidores e seguidoras, é um prazer estar novamente aqui com vocês. Estamos aqui na Giartes, eu também fazendo os trabalhos aqui relacionados a artes decorativas, artesanato, e quero deixar aí para vocês mais um passo a passo nosso, delicioso de se fazer, fácil, que você pode desenvolver na sua casa com tranquilidade. Acompanhe a nossa live e aí você vai conseguir fazer todo esse trabalho, ok? Um minuto só. Opa! Aí. Bom, essa técnica a gente chama de decoupage décor com pátina vitoriana, tá? É um nomão, mas ela é uma técnica interessante, por quê? Porque ela é versátil e bastante mista. Então dá para você fazer assim uns trabalhos super legais de colagens, agregar outros papéis que não sejam uma estampa principal, trabalharmos, né, com flores artificiais, esse das borboletinhas com papel de livro antigo, olha que legal, olha que gracinha, né? E a parte de trás também a gente fez, olha, todo um trabalho de estampa de acabamento, tá bom? A peça é um painel que pode ser colocado numa varanda, numa casa, numa entrada, aí vai depender do que você quer como efeito, né? Decorativo, por isso que a gente chama de home decor. A peça em si, olha, ela sem ser trabalhada, ela é essa daqui, ó. Então a gente tem aqui na Gi esta peça, então se você se interessar especificamente em querer fazer um trabalho aqui, aqui a dica, tá? Porém, nós vamos desenvolver todo o passo a passo dela em plaquinhas. Então a gente tem umas plaquinhas aqui que eu já vou mostrar para vocês os passos que a gente vai estar fazendo, realizando, tá bom? Bem, para quem está assistindo as nossas lives, eu gosto de falar o seguinte, que a gente está dando aí dicas de como selar uma superfície, calafetar, passar fundos, aplicar os stencils, né? E na verdade a gente vai até citar como se você já estivesse sabendo como que faz o trabalho de selar uma superfície. Eu vou exemplificar, mas a gente vai estar falando, né, para ganhar tempo na nossa live, quanto aos passos que a gente vai estar dando, certo? A primeira coisa que nós vamos fazer é selar a superfície com goma laca indiana. Então eu já vou pegar uma madeirinha aqui, pincel de cabo amarelo, que é o que a gente costuma usar. Lembra? Movimentos circulares no MDF. E aí eu vou impregnar a superfície com essa resina. Vocês sabem que isso aqui é uma resina de origem animal? Todo mundo acha que é vegetal, né? Mas não. Ela é um besourinho que come as folhas da cássia, as flores, e ele é o nosso sintetizador biológico, tá? Então ela é de origem animal, é uma das resinas mais antigas do mundo, tá? Então veja, eu apliquei aqui de forma fácil, tá vendo? Lembra que a gente comentou que a gente gosta de usar a goma laca porque ela é de secagem rápida, fácil aplicação, e isso facilita bastante o nosso trabalho, tá? Feito isso, óbvio, aquela já está seca. Então agora nós vamos trabalhar com as pátinas. Nós vamos usar, sabe o que? Tintas Decorfix, tá? Então a gente aqui tem as cores que nós vamos usar tudo no passo a passo, mas o primeiro deles é você pegar um pincel macio, pegar a tinta Mushroom da Decorfix, tá vendo? Olha, é uma cor bonita, tá? Super agradável. E junto dela nós vamos ter também o azul, que é esse azul verde água, tá? Então o que a gente vai fazer? Primeiramente nós vamos usar, olha, primeiro a tinta Mushroom na peça. Isso é em toda a borda da peça, certo? Assim, olha. Desse jeito, você vai fazer uma moldura. Aqui está no retângulo, mas é óbvio que na peça ali, né, que nós temos, eu vou mostrar depois novamente para vocês, vocês vão ver. Então, o processo meu foi esse, tá? Depois disso, eu vou pegar a tinta azul, que é o verde água, e vou passar dentro da peça, contornando um outro formato de aplicação de cor, ó, certo? Feito isso, eu limpo um pouco o meu pincel e faço esse movimento aqui em tudo, ó. Então essa tinta ela vai ficar meio mesclada, meio azul, meio num tom sobre tom, né? Com o mushroom, tá vendo, olha?
Então a tinta tá molhadinha, a gente consegue fazer toda a aplicação de uma maneira bem fácil, rápida, tá? E aí é óbvio, né, que a gente tá acelerando os processos, a gente já tem ela aqui seca. Porém, eu gosto de falar o seguinte, toda vez que você fizer esse processo, você vai dar 2 demãos desta mesma técnica de cores, com essas cores. Então aqui, olha, eu já acelerei um passo porque eu já estava com a peça semi-seca, né, da primeira demão. Vou repetir a segunda demão, olha, certo? Assim, ok? Então é a tinta da Decorfix Mushroom com o verde água, certo? Aí limpo um pouco o meu pincel e vou agora usar o turquesa. O verde água, né? Ele é uma da família do turquesa também, uma cor super bonita. Olha só, certo? Olha lá, fiz o desenho. Agora eu venho com o pincel, sem lavar o pincel, vou mesclar essa cor, formando então, olha, uma fusão do mushroom com esse verde água e deixando esse efeito mesmo, ó. Na verdade, no centro vai ficar mais turquesa, mais azul, esverdeado, né? E nas bordas vai ficar mais um mushroom misturado, olha, tá vendo? Então, aqui na peça, depois tem um fundo branco, mas a borda dela todinha foi feita no mushroom, tá? Então aqui você tem os vestígios do turquesa, o mushroom. Então essa cor mais amarronzada está exatamente aqui na borda, tá? Então, do jeito que eu fiz aqui o retângulo, eu contornei a peça e no centro eu fiz o turquesa, porque depois, na hora que você for fazer a pátina, olha como você tem o vestígio aqui do turquesa, tá vendo? Aqui, olha, tá vendo? Então, pátina é efeito visual. Então, a gente tem as técnicas para estar passando para vocês terem essa acuidade, né, visual do trabalho. Eu vou estar dando uma secada aqui, rapidinha. Lembra, a gente pode estar usando secador de cabelo, quem não tem o difusor de calor, né? Ou deixar secando ao natural, que é uma forma bem agradável de você ter um resultado aí bacana, tá? Então, é uma pátina que nós vamos estar trabalhando com vela. Eu gosto muito da pátina com cera, né? Velas. Quem conhece o meu estilo de pintura é todo baseado assim nessa versão das pátinas, né? Então, olha, secou bonitinho, legal. Agora eu vou aplicar a vela. Então é uma vela palito, sabe? Aquelas que você compra em supermercado. E você vai fazer uma aplicação assim, olha. Bem comprido em tudo, tá? Não é daquela forma mais pontual, menos pontual, olha. Você vai passar e você vai perceber que ficou uma película de camada de parafina que veio da vela e fecha o suporte, tá? Com a parafina. Aí o próximo passo, qual vai ser depois disso? A demão de tinta branca. Então agora nós vamos trabalhar com, depois do fundo mushroom, com pátina, aliás, com verde água, 2 demãos, parafina. Eu vou entrar com a tinta branca, também da Decorfix. E aí esta daqui, gente, é um passo que eu gosto de falar, o seguinte: você vai dar muitas demãos aqui, porque o branco, dificilmente você tem aquele branco fechado, bonito, na hora que você aplica uma demão, entendeu? Então, quem vai fazer esse tipo de trabalho de pátina, o estilo indica o quê? Que você faça um fundo super branco. Não pode aparecer o que está embaixo. Ele vai dar uma transparência no início e depois da segunda, terceira demão, você vai perceber que o fundo começa a ficar bem fechado e fica branquinho, branquinho, branquinho. Tá vendo? Olha. Olha aqui. Vamos lá. Passando, olha. Certo? Então, esse aqui é a primeira demão que eu vou passar na peça, certo? Então, ela vai ficar assim, olha, você percebe que ficam manchas. Essas manchas não são interessantes para você deixar. O ideal é que você deixe ele num fundo, olha, perfeitamente branco. Ele fica branco, 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 tá? O bonito desta técnica é essa brancura que a gente tem, certo?
Feito isso, eu passei aqui numa média de 3 demãos de branco, intercalando-se a secagem. Lembra que eu passei a parafina? Então, se eu passei a parafina, ela vai isolar algumas partes. E aí eu vou fazer a raspagem com lâmina de estilete. Então, eu vou vir aqui, olha, e já vou... Tá até difícil de sair, mas olha, eu vou arranhando a peça, olha lá, e vou seguindo o efeito da pátina. Olha o azul aparecendo aqui. Geralmente, sabe o que eu faço também para facilitar um pouco? Quando a tinta seca muito, o que eu faço? Eu molho um pouco a superfície com uma lixa fina, certo? E venho de novo arranhando com a lâmina de estilete, ó. Aí você consegue, então, ó, visualizar aquela cor de fundo que estava embaixo, tá vendo? Olha. Então o branco tá vindo em cima, mas a hora que a gente passa a lâmina, ela começa a ser descascada. Por quê? Porque a vela fez o trabalho de formar uma película que protegia o fundo, que eu fiz colorido, e que agora com o branco começa a dar destaque. Então, olha, eu venho aqui. Isso aconteceu, gente, porque como a gente está fazendo, repetindo passo a passo, isso secou demais, mas eu gosto, sabe, de fazer logo em seguidinha que você já aplica o fundo branco. Então seca um pouquinho e ele vai criar, então, olha, o efeito da pátina. Tá Ana, já tem várias pessoas nos assistindo. Ah, que legal! A Fabi, né, que era nossa professora aqui, Fabiana, que está à espera dos gêmeos. Que É. tá amando o efeito da pátina. Que legal. A Paty mandando um bom dia. A Lucélia. Minha mãe, que adora pintar também com você. Que legal. Então, um abraço para todos vocês. Margarida Cubo. Ah, que legal. A Ju Ferreira. Tem muitas pessoas. A Andréia Lima, sua aluna. A Kátia, sua aluna. Que bacana. A Luzia Santos. Bom dia para todas vocês. Bom dia mesmo, tá? Então, gente, olha, ele dá esse aspecto assim meio desgastado, tá vendo? As minhas pátinas, eu não sei se é mão, né? A gente vai adquirindo uma mão e vai ficando mais bonito, você consegue desenvolver até um trabalho legal. É execução, entendeu? É um serviço mais pesado essa parte, porque é uma peça grande, então quando você olha aqui, ó, a técnica tá aqui. Entendeu? Só que quando você olha a peça pronta, você tá vendo a pátina de fundo, tá vendo? Então esses descascados assim maiores, desculpe, gente, a gente consegue depois fazer mais pontualmente, que depois eu vou ensinar, tá? Mas o fundo desta técnica é isso. Luana Araújo também. Olha aí, você legal. foi a professora dela de restauro em São Paulo. Está com saudades. Ah, muito obrigada, Luana, por você me prestigiar aqui. E você também é uma aluna super querida, tá? Seja bem-vinda no nosso timeline aí, da nossa live. Ok? Então, olha, passa um paninho seco, certo? E aí ela tá pronta para a próxima etapa, que é a colagem que eu vou fazer com papéis da OPA. Então, até aqui eu estava usando as tintas Decorfix, continuo usando, inclusive eu, gente, eu falo por mim, tá? Eu gosto muito das tintas Decorfix, porque elas são fantásticas para desenvolver o seu trabalho. São cremosas e tudo mais. Então, o papel da OPA que eu usei foram esses. Olha, a gente chama assim de um floral misto, tá? Que você tem vários raminhos diferentes. E este aqui, olha, que é um floral também muito lindo, do qual eu escolhi este aqui, ó, da abelhinha. Você compra a folha, lembra que é o modelo que está no centro do lado da abelhinha. Então, se você olhar aqui, o que nós fizemos? Uma colagem aqui, central. E nas laterais eu agreguei essa segunda folha, que é a folha mista, que eu chamo de floral misto, né? Pra gente estar fazendo os trabalhos, ok? Então, vamos lá. Como que eu faço a colagem? A colagem, ela é todinha feita com cola gel, também que eu gosto da Decorfix, tá? Se aqui, olha, ficou um pouquinho, né, descascado, vamos supor que aparece, eu gosto. Eu sempre dou um fundinho, ó, branco, pra fazer com que suma um pouco na hora que eu for fazer a colagem, tá?
Por quê? Porque isso pode impactar na hora que você for fazer a colagem com papel, que o papel é meio transparente, e isso cria umas manchinhas que às vezes podem ficar boas e as outras vezes não. Então a gente tem que tomar um certo cuidado para estar fazendo esse trabalho, tá? Então eu, Ana, gosto de fazer sempre um fundo claro na onde eu vou fazer o trabalho de decopagem, tá? Então olha, aqui eu vou trabalhar então com a cola gel, vou vir aqui, vou pegar um pouquinho dela com um pincel macio. Lembra que o meu pincel, ele sempre é macio. Eu não gosto de usar também pincel de cabo amarelo, porque eu acho que frisa um pouco a cola. E aí você tem menos e mais cola, e isso aí pode impactar também no seu trabalho, tá? Cidinha tá assistindo a gente. Saudade de você, Cidinha, aqui com a gente. Então, que a bom. Nívia, Que a legal. Lena também. Bom dia, Lena. Bacana. Bom dia pra vocês. O bom dia da G é o meu também, viu, gente? Que eu tô aqui nas atividades, né? Ama os trabalhos. Ah, que legal. Então, olha, eu pus a cola e ela vai dar um taque. Eu sempre falo, né, que a cola tem que estar seca, quase seca, para ela não enrugar, certo? Cadê a espátula? A gente vai usar essa espátula rosa aqui, gente, que é show de bola, que eu gostei muito. Olha aqui, ó. Então eu venho, empurro o papel, imprimo o papel sobre a cola, sobre o suporte. Se faltou algum pedaço, né, eu venho e concluo, ó, com um pouquinho de cola e já passo a lâmina. Tá vendo? Olha, esses papéis da OPA são fantásticos, porque eles são fininhos e eles dão um efeito visual super, super, super gracinha. Eles não dão relevo, né? E outra que eu colei também, né? Aliás, recortei o papel bem rente à forma que eu vou fazer, né? Bem rente à imagem, para não ter muita diferença na hora que você vai fazer uma reintegração, uma recolocação. Lembra que eu comentei com vocês que nós vamos fazer agora uma reintegração, tá? Então eu coloquei, olha, 2 raminhos aqui, um de cada lado. Eu vou pôr aqui para vocês verem, inclusive, olha ele colado. Então este raminho, olha, tá aqui, ó, tá vendo? E o outro tá do outro lado, aqui, ó. Então eu fiz o que? Uma composição também com outro papel, também da OPA, só que floral. Então vem aqui, olha, faz isso e já coloca a folha meio que combinando, vamos dizer assim, né, com o trabalho, olha. Então, se você observar, você está agregando colagens. Eu gosto muito de fazer esse tipo de trabalho, certo? Olha lá, vem de um lado, vem do outro. Eu vou deixar o outro lado ainda em aberto, mas olha, feito isso, perfeito, tá? O que eu vou fazer agora? Dar só uma secadinha. Se houver necessidade, a gente lixa, tá? E eu gosto de lixar, eu faço um lixamento, eu gosto muito. Eu acho que fica super bacana, porque o efeito vitoriano que eu quero dar é exatamente esse, tá? Então agora, olha, antes de eu fazer o próximo passo, eu vou pegar a lixa, deixa eu ver, tá aqui, a lixa fininha, e vou já dar uma lixadinha, que aqui falta um pedacinho, eu vou... A Lucélia, nossa professora aqui também, disse que está amando a técnica. Ah, que legal, bacana. A Nívia disse que é a segunda vez que está assistindo você aqui pela live. Bem-vinda. Ela é de Santa Catarina. Bem-vinda, oh, que beleza, um abraço para você e para todos aí de Santa Catarina. Suzana, Prazer. depois a gente vai passar a listinha toda do material, tá? Com as referências dos papéis e das tintas. Isso mesmo. Agora o próximo passo, sabe o que é? A gente vai dar uma demãozinha aqui de verniz fosco para fazer os próximos trabalhos. Gente, live é assim, a gente corre muito, né? Então, olha, põe o verniz fosco aqui. Eu vou pegar uma trincha macia, porque é a trincha que eu gosto sempre de aplicar verniz fosco. O papel nessa hora ele pode estar dando até uma enrugadinha, tá, gente? Mas é normal isso acontecer, por quê? Porque é a umidade que está entrando em contato, mas essa umidade não vai interferir depois no seu trabalho final, tá? Eu gosto até de fazer uma pátina, olha, com verniz passando em tudo. Então, além da colagem, ela vai uniformizar a imagem,
vai tirar todos aqueles defeitos da cola que estavam aparentes, certo? E com isso você consegue, olha, fazer com que ele fique sem manchas da colagem ou qualquer outra coisa que apareça, tá? Então ele enruga um pouquinho, mas daqui a pouco ele vai desenrugar. Bom, secagem de novo. Ótimo. Próximo passo nosso é pegar um pouquinho da brocha do pituá, olha, com um pouquinho de branco. Vem aqui, tira o excesso. E aí eu vou fazer só uma integraçãozinha, olha, assim, ó, com branco. Aí vale da sua criatividade de você vá fazer um valor mais tonal, assim, mais amarelecido, esbranquiçado, tá vendo? Olha, e faz um manchado. Próximo do papel, que é mais branco, utilize mais a cor branca, tá? Assim, olha, vem aqui, faz assim, entendeu? E vai dando já um aspecto meio estonado, certo? Aí, o que eu fiz? Depois que eu fiz essa reintegração, eu comecei a usar tipos de stencils, tá vendo? Olha, stencil de fundo para fazer aquela graça, né, das folhagens. Então, sem lavar o meu pituá, eu pego um pouquinho do dust com o verde. Aí eu começo a jogar umas folhagens para fazer com que haja o quê? Uma integração desta técnica com o fundo trabalhado. Então, folhas grandes, folhas maiores, umas para os tons mais rosados, outras para os tons mais esverdeados. Faça uma mescla, sabe? Eu gosto de ter diversidade nessa hora, então, olha, uso um stencil mais fininho, com folhagenzinhas delicadas, usa de um lado, usa do outro, certo? E assim você vai compondo, ó, e fazendo o distanciamento, né, do efeito. Então, olha aqui que bonito que fica, ó. Gi, dá uma aproximada aqui, olha, aqui, nessa parte aqui, vê bem, olha. Aqui a gente tem a colagem e as folhas, olha, as folhas menores, maiores, os fundos coloridos, isso tudo agrega muito no conjunto do trabalho final. Então, olha aqui você, olha como tá bonito. Certo? Ana, a Paty está perguntando para você quais os outros tipos de combinações de cores que ficariam legais. Geralmente, sempre olhando a cartela de cores do modelo que você está trabalhando. Sempre isso, eu falo, trabalha sempre na mesma família. Então, é olhar aqui e ver os tons mais nudes de preferência para fazer essas folhas de fundo, tá? Nunca usa tons muito fortes, porque os tons fortes podem desagregar o efeito visual da técnica. Eu queria fazer um sombreado, mas eu vou entrar com um pouquinho de água, mancha, tá? E nessa hora, gente, eu vou invernizar o meu trabalho, sabe com o que também? Eu pego o verniz fosco e um pouquinho da tinta branca, ó, verniz fosco com tinta branca. E agora eu vou criar um efeito, olha, esbranquiçado em tudo, ó. Tá vendo? Então ela vai perder um pouco daquele viço das cores, certo? Nossa, escureceu tudo, Ana, peraí. Aí depois disso a gente vem, olha, com um paninho, você vem meio que tirando o excesso e deixa ela assim bem suave, bem estonadinha, tá? Então se você olhar aqui, eu fiz isso, olha, essa névoa esbranquiçada é o verniz fosco com a tinta, tá? Feito isso, nós temos o vasinho, que a gente tem que passar o vasinho, olha, aqui, certo? A tinta azul, verde, turquesa, então eu não vou passar essa parte, é fácil de aplicar, não precisa fazer citações, tá? O que você vai precisar também para fazer o seu arranjo floral? Olha, o seu arranjo floral nós vamos usar, pode ser usado flores de plástico, flores naturais, né? Às vezes as pessoas têm aí em casa, né, um quintal, dá para você fazer um arranjo bem legalzinho compondo. A dica que eu gosto de passar é o seguinte: põe esses cabelinhos de anjo ou galinhos secos, palha da costa, e vai encaixando, olha, rosinhas. Inclusive esse arranjo tá mais ou menos no valor tonal desse, né, central da colagem. Tá? E aí vem essas borboletinhas também, que nós vamos fazer um trabalho rápido aqui, para vocês verem que a montagem dela é feita assim, olha, eu vou precisar de arames, eu já tenho até algumas montadinhas aqui, certo? Vejam, rapidinho. O que eu faço? Olha,
A anteninha, eu vou precisar de um alicate, aí eu faço assim, ó, eu pego um pedacinho de metal e faço um V bem fechadinho, certo? Depois que eu fiz o V fechadinho, eu vou pegar a borboleta. Cadê a cola? Cola. Não tá aqui. Vai a cola de silicone mesmo, mas a gente usa aqui geralmente... Ah, tá aqui, ó. Essa daqui. A gente faz assim, ó. Você vem aqui, põe uma gotinha de cola, põe uma borboletinha. Eu faço várias para dar aquele efeito meio 3D, tá? Então, o pulinho do gato tá aí. Depois, atrás, olha, preencho com bastante cola. Aqui, ó. Certo? E fecho novamente com mais um pedacinho de borboleta. Aqui, ó. Então, na verdade, esse raminho, essa borboletinha tem 3 páginas de livro antigo, tá? Depois disso, eu venho com o gancho principal também, olha. Esse ganchinho, na verdade, olha, ele é encaixadinho aqui, ó. Eu faço um... Peraí. Na correria, né? A gente tem tempo para fazer a live. Então, recapitulando, cola 1, 2, 3 lâminas, certo? Aí eu venho aqui e faço isso aqui, ó, e fecho, tá? Quando eu fecho, eu crio até um corpinho, olha, da borboletinha, e ela vai ficar exatamente desse jeito. Essas folhas são folhas de livro antigo, que a gente tem um stencil aqui da Giarts, que você passa o desenho para a folha e recorta as borboletas. O ideal é que você sempre faça em 3 lâminas, tá? Então, a lâmina de trás eu coloco assim, dobradinha para baixo. A lâmina da frente eu coloco viradinha para cima. Opa, pera lá. Vem aqui, vamos fazer direitinho, aqui, ó, pronto. Então, ela dá tipo meio 3D, tá vendo? Ela fica meio amassadinha. E aí, vem exatamente aqui e encaixa. Olha que graciosa que ela fica. Então, essas borboletinhas foram construídas dessa forma, tá? Esse araminho, na verdade, o que é? Eu corto um arame maleável, pego um lápis, faço esse movimento aqui, ó, para fazer a molinha, tá vendo? Olha, estico ela, esse é o corpinho, né? É o stick que a gente vai fazer para tá agregando na borboleta, para ela ficar então em pezinha no vasinho, tá? Atrás, nós usamos um stencil para fazer um acabamento, porque a gente gosta, né? E na frente também a gente fez até uns efeitos meio sombreados, assim, com um pouquinho de dust, um pouquinho do mushroom, e assim você vai criando tudo um visual, né? A pátina, eu sempre faço assim, às vezes eu faço, tiro, coloco tinta, passo de novo a lâmina, e assim você vai compondo. O vasinho, ele tem um pedacinho de renda branca colada, e aqui, olha, é uma alça que você põe atrás do vaso, tá? Você vem aqui, olha, pega um arame e faz um aramado, olha, você põe por trás, né? Dá 2, 3 voltinhas, então ele vai ficar assim. E cola com cola super bonder ou de silicone, tá? Embaixo, o que a gente fez? A gente fez uma colagem, vai fazer, né? Uma colagem de um aplique de madeira recortado a laser, MDF madeira, quer dizer. Só para dar um acabamentozinho aqui, olha, para ele ficar exatamente com o fechamento total. E assim a gente termina a nossa live de hoje. Só os recadinhos aqui das meninas, ó. A Ângela César elogiando muito seu trabalho, falando que você é perfeita. A Liz também, a Sandrinha também, nossa professora aqui da Giarts também. Agradeço a todos Neuzinha vocês. de Colina, super querida, também elogiando muito aqui o seu trabalho. Bom dia, Fátima de Guaraci, aluna nossa aqui também. Olha aí, pois aqui fechou. Esse então é o nosso trabalho de pátina decor, né? Decoupage decor vitoriana, com pátina vitoriana. Espero que vocês tenham gostado. A nossa live é super rápida, 30 minutos, porque o Face não deixa pôr mais que isso.
Acompanhe a gente nas redes sociais, Instagram, Facebook, e eu também estou recebendo vários convites para estar fazendo cursos online. Estou aberta para quem quiser mais e agregar o seu conhecimento online, tá bom? Um beijo grande para vocês. Gi, você quer falar alguma coisa? Temos exatamente 1 minuto. A listinha de material já vou passar no Face, também no Instagram e no YouTube também. Daqui a pouquinho tá lá essa técnica para vocês acompanharem, para quem não conseguiu assistir ao vivo. Tá? Qualquer coisa, nos comuniquem, nos chame, se for o caso a gente faz até uma live para tirar dúvidas. Se você tem interesse, falar, eu assisti essa live e não tenho dúvidas, a gente abre aí rapidinho, 30 minutinhos para fazer o passo a passo de mais informações caso vocês precisem, tá? Então desejo para vocês um mantra bem firme e forte, vai passar, tudo isso que a gente está passando vai passar. Tá bom? Um abraço, um beijo grande, imenso a todos que nos assistiram e até uma próxima live.